Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo e hoje vamos fazer uma retrospectiva de algumas coisas que aconteceram no Ministério da Cultura, ou melhor, no ex-Ministério da Cultura, ou melhor, no extinto Ministério da Cultura, desde que o excrementíssimo Jair Bolsonaro assumiu a presidência. Esse vídeo é pra gente se informar e sim, pra gente sofrer junto também. Infelizmente eu não tenho propostas além da única possível, que é derrubar esse governo, toda a chapa junto. E no final desse vídeo eu vou comentar uma matéria que saiu na Ilustrada por esses dias, falando do novo secretário de Cultura, que eu acho ela bem problemática e eu quero comentar alguns pontos bastante importantes. Mas por hora eu quero dizer que a gente está indo para o 5º secretário de Cultura, é praticamente um secretário de Cultura a cada 3 meses. Isso é bastante problemático, bastante sintomático de um governo absolutamente corrupto, despreparado, mentiroso, não tá nem aí para as artes, não tá nem aí para a cultura, não tá nem aí para a educação, não tá nem aí para a saúde. Podem morrer muitas pessoas que eles não se importam, então é um governo que não se importa com nada. Você está sendo governado por uma pessoa que não está nem aí para a sua vida ou para a vida dos seus familiares e para a vida das pessoas que você ama. E isso por si só já seria motivo para, em qualquer lugar sério do mundo, esse cara não tá mais na presidência do Brasil. E exatamente por isso que é importante dizer aqui que não importa quem é o próximo secretário, quem vai ser o próximo depois desse próximo, e o próximo depois do próximo, isso não importa muito. Porque qualquer pessoa que se alie a esse governo, que resolva trabalhar para esse governo, já pode ter certeza que é uma pessoa absolutamente despreparada, provavelmente tem um passado que condena, um presente que é condenável por trabalhar para esse governo e um futuro provavelmente de vergonha e de esquecimento. O que não deveria ser, porque a gente não deve esquecer as bostas do passado para a gente não repetir. Para vocês terem ideia, o Ministério da Cultura ele foi extinto no dia 1º de janeiro de 2019. Inclusive tem um vídeo bastante antigo lá do ano passado falando sobre as funções, a importância do Ministério da Cultura. Se você se interessar, você pode ir lá assistir esse vídeo. O fato é que o Ministério da Cultura ele foi reduzido a uma pasta dentro do Ministério da Cidadania, que na época, em janeiro de 2019, tinha sob comando o ministro Osmar Terraplanista. O primeiro secretário de Cultura, que foi nomeado no dia 4 de janeiro, foi um homem chamado José Henrique Pires. Ele ficou mais ou menos de 6 meses e meio a 7 meses no cargo como secretário especial da Cultura. Ele resolveu se demitir quando ele começou a perceber que estava acontecendo censuras, e ele disse uma seguinte frase: para eu ficar e bater palma para censura, eu prefiro sair. Tiveram algumas questões ali com alguns editais LGBTQIA+, que foram cancelados. Vários editais, na verdade, na época tiveram problemas com censura velada. Não tinha nada muito descarado nesse governo. Ou é, porque tem muita coisa que tá bastante descarada já. Tem bastante vídeo que eu fiz o ano passado nos Vratatás Curadorias que vocês podem se informar sobre todos os tipos de censura que a gente passou em 2019. Aí, ele tinha como secretário, o José Henrique, o José Paulo Soares Martins. Então ele ficou por alguns dias ali como interino, enquanto não chegava o próximo secretário de Cultura. No dia 4 de setembro, o Bolsonaro ele nomeia o Ricardo Braga para a Secretaria Especial de Cultura. Ele não tinha nada a ver com o setor de cultura, tá? Ele é um economista. Porém, no dia 6 de novembro, o Bolsonaro exonera o Ricardo Braga e manda ele lá para o Ministério da Educação, porque ele vai atuar numa outra pastinha lá. Isto é, esse cara fica apenas 2 meses na Secretaria Especial de Cultura. E aí, no dia seguinte, no dia 7 de novembro de 2019, o Bolsonaro resolve tirar a pasta de Secretaria de Cultura de dentro do Ministério da Cidadania e ele envia essa pasta para o Ministério do Turismo. E nesse mesmo dia ele nomeia o Roberto Alvim como secretário especial de Cultura. Só para fazer um adendo, o Roberto Alvim, antes de ser nomeado para a pasta de Secretaria de Cultura, ele foi nomeado diretor da Funarte, que é uma fundação responsável por difundir
a arte, a cultura por todo o Brasil, em vários setores, na dança, nas artes cênicas, no circo, audiovisual, literatura, enfim, só para vocês terem uma ideia. E tem vários babados que acontecem ali da Funarte, que depois a gente até pode fazer um vídeo sobre isso, mas eu acho que não vale muito a pena. Eu falei sobre isso em alguns Vratatás Curadoria, que vocês podem dar uma pesquisada por aí ou dar simplesmente um Google. No dia 16 de janeiro desse ano de 2020, o Roberto Alvim, ele divulga no Twitter e em algumas outras redes sociais aquele vídeo anunciando um Plano Nacional das Artes, que é um edital que ele pretendia abrir para artistas conservadores de direita, de extrema direita, enfim, aquela coisa bastante suspeitosa, em que ele tinha uma estética totalmente escancarada nazista, ele tinha uma ópera tocando de fundo, alguns trechos do discurso dele foram cooptados de um discurso nazista. Então, como ficou muito escancarado que Roberto Alvim era um nazista, ele foi demitido depois de algumas contestações na internet. Porque assim, você pode ser nazista, gente, você pode ser fascista, mas não escancara, porque senão o povo percebe, o povo descobre. Então, Roberto Alvim é demitido. E no dia 20 de janeiro, isto é, são 4 dias de diferença da demissão do Roberto Alvim, o Bolsonaro já começa a conversar com a Regina Duarte para ela assumir esse cargo de Secretaria Especial da Cultura. A Regina Duarte não responde logo de cara, ela resolve ficar noiva do governo Bolsonaro. Eles têm um fetiche, gente, por esse lance do casamento, da família, impressionante. A Regina Duarte assume a Secretaria Especial de Cultura no dia 4 de março de 2020 e depois de muitas controvérsias durante esses 3 meses que ela fica na Secretaria Especial de Cultura, ela vai sendo retirada aos poucos. Ela primeiro vai lá para Brasília, depois ela é mandada para São Paulo de volta para a Cinemateca, que na verdade era um cargo fantasma que ela nunca chegou a ocupar, e aos poucos ela vai sendo mandada embora, assim, de maneira bem sutil, não muito escancarada, mas a gente não precisa fazer muito esforço para saber que ela estava sendo jogada de escanteio, que elogiou a ditadura lá na entrevista da CNN, falou umas barbaridades. Quando você vê o vídeo de despedida dela, chega a ser risível, é uma risada nervosa que a gente tem. Mas é risível, porque a mulher, eu não gosto nem de falar que ela é louca, que ela é descompensada, porque eu acho que isso é extremamente ofensivo para as pessoas que são realmente loucas e que realmente têm algum distúrbio psicótico. O caso dela é que ela é mau caráter mesmo. Essa semana a gente teve o anúncio de quem será o substituto da Regina Duarte, será o ator Mário Frias, que ele atualmente tem 48 anos, ele é escancaradamente bolsonarista e ele, para quem não conhece, para quem é muito jovem, não viveu nos anos 90, ele fez Malhação nos anos 90, ele participou de um programa de televisão da Angélica chamado Caça-Talentos, fez algumas novelas depois na Rede Globo como Senhora do Destino, fez participação na Dança do Geron no Domingão do Faustão, participou de novelas na TV Bandeirantes e na Record, e saiu uma matéria na Ilustrada, que é da Folha de São Paulo, com essa capa que eu vou colocar aqui na tela para vocês. E eu sou completamente contra o que aparece nessa capa, contra o que aparece nessa manchete, em que mostra o Mário Frias nu, porque essa foto reforça que a nudez pode ser uma coisa amoral e desrespeitosa quando você trata o corpo como coisa, como objeto, o que já é por si só um horror. Em segundo lugar, reforça a demonização dos artistas, como se o nudismo dentro da arte fosse uma coisa amoral e desrespeitosa, quando não é verdade. E em terceiro lugar, eu acho que a pior coisa que essa foto reforça é a homofobia, como se a parceria entre 2 homens fosse uma coisa asquerosa. Então essa reportagem, ela é um desserviço. Se você quer desmoralizar o Mário Frias porque ele é incompetente para o cargo, porque ele não vai servir tecnicamente para o cargo, porque ele não tem estofo para isso, é uma coisa. Agora você pegar o corpo, coisificar ele e jogar com as mesmas cartas que eles do lado de lá jogam, isso eu acho um desserviço e só reforça todos os preconceitos que todos os dias a gente está cansado de dizer que a gente não aguenta mais. Para terminar, a última coisa que eu vou falar é sobre os dados, sobre números, valores que têm se investido na cultura no país
desde que esse ano começou. Em 2020, a gente tem de dinheiro para a pasta especial de cultura 366 milhões e 43 mil de reais. Esse valor é 36,6% menor que de 2019, que era no total de 578 milhões e 300 mil reais, que já era um valor menor do que os anos anteriores. E esse valor, só para vocês terem uma ideia de como é um valor muito pequeno, não dá para fazer praticamente nada com esse dinheiro, é para gerenciar 7 diferentes órgãos, que dá mais ou menos uns 50 milhões de reais para cada órgão, porque quando você pensa nesses 50 milhões, é para prover cada um desses órgãos, para pagar o salário de diversos funcionários, para manter toda uma infraestrutura, para lançar editais, garantir o trabalho de inúmeros artistas, e pensa que é um valor que é para o ano inteiro. E os órgãos são a Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, responsável pelo fomento, regulação e fiscalização do mercado audiovisual. O segundo órgão é o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, responsável pela gestão de 27 museus federais e pela política nacional do setor. O terceiro é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, responsável pela gestão do patrimônio cultural brasileiro. Depois vem a Biblioteca Nacional, responsável por coletar, registrar, salvaguardar e dar acesso à produção intelectual brasileira. Depois vem a Fundação Casa de Rui Barbosa, criada para divulgar a vida e a obra do jurista, um dos principais intelectuais da história do Brasil. Depois, a Fundação Nacional das Artes, que é a Funarte, criada para promover e incentivar o desenvolvimento e a difusão das artes no país. E, por último, a Fundação Cultural Palmares, voltada à promoção e à preservação da influência negra na formação da sociedade brasileira. Eu acho que esse vídeo já tem bastante informação para vocês pensarem, para vocês refletirem, para vocês levarem de argumentos para as pessoas idiotas que ainda pensam que a Terra é plana e que ainda apoiam esse presidente maldito. Muito obrigada pela audiência até aqui. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e vamos continuar passando a palavra das artes, da cultura. Um beijo e até a próxima!